Quando a gente tá lá dentro, a gente sabe, né, filho? claro. Só a gente que sabe, assim. Mas eu acho que de positivo, cara, assim, não tem como eu negar que, assim, o jogo mais importante, assim, pra mim, positivamente, foi o jogo contra o Botafogo, né? Na grande final de 92, onde que nós ganhamos de 3-0. E eu tive a oportunidade de fazer o segundo gol. Porque o Botafogo era o grande favorito, né? Daquele jogo, né? Em moldes diferentes hoje do Campeonato Brasileiro, classificavam 4 e 4, a gente foi o último, né? 2 chaves de 4. Foi o oitavo a classificar. E o Botafogo classificou com os pés nas costas, né? No grupo dele. E a gente ainda suou para chegar a essa grande final. E eu acho que, assim, foi a cereja do bolo de um campeonato que a gente vinha desacreditado, de 92, por ter muitos altos e baixos durante a competição. Mas na grande final a gente jogou para valer. E a gente acabou engolindo o Botafogo, que não esperava. Primeiro jogo 3-0, que nos deu, assim, um passo muito grande, porque o segundo jogo, seria quase impossível o Botafogo reverter aquele placar de 3-0 num jogo final contra o Flamengo. Ainda mais com o time que vocês Exatamente, tinham. O Botafogo tinha uma grande equipe. Todos acreditavam muito no Botafogo, mas a gente também tinha esses jogadores diferenciados, né? Que era o Gilmar, o próprio Gotardo, o Idemar, Junizinho voando, Júnior na sua melhor forma. O Idemar jogava muito também. E o Gaúcho, né? Que era o grande, que infelizmente não está mais com a gente, era o grande artilheiro da nossa equipe. Mesclava com a molecada. Paulo Nunes do lado direito, eu do lado esquerdo. Piá, lateral esquerdo, e o Fabinho, né, que jogou os jogos, ou era Fabinho ou era o Charles Guerreiro ali pelo lado direito. Então era o nosso time aí, que deu aí o pentacampeonato do Flamengo aí, acho que depois de 87, né? Depois de alguns dias, alguns anos. Tu lembra de alguma coisa desse jogo, do Maracanã? Assim, de você estar no vestiário, primeiro jogo, Botafogo tinha Renato Gaúcho, Valdeir, Carlos Alberto Dias, Carlos Alberto Santos, Valber, Piquete, voando, Chicão. Era um timaço. Era um timaço. E, tu tem, Maracanã lotado, um monte de moleque no Flamengo. Tu lembra de alguma coisa, de algum pré-jogo ali? Cara, concentrava em São Conrado. São Conrado. Ele ficava em São Conrado. Eu acho que o nosso preparativo foi durante a semana, né, Fernando? Que, acabou a fase classificatória, Flamengo e Botafogo, e a gente via muito, né, nos jornais, o próprio Renato Gaúcho, né, que do jeito que ele falava que ia acabar com o Flamengo, ia trucidar o Flamengo, ia dar goleada, não sei o quê, bababá, e isso tudo saía no jornal. E aí, durante a semana, nos nossos treinamentos, o Júnior recortava tudo que o Renato falava e pregava no vestiário. E a gente tinha que passar ali. Então a gente via, Renato falou que vai acabar com o Flamengo, sei o quê, Renato já falou que vai ser chocolate. Renato, passava todo treino, dia, a gente passava ali e via aquela porra. E eu acho que aquilo ali foi um estímulo, né? Pra gente durante a semana, no nosso treinamento, que aí, o Júnior, o cara tá falando aí, que vai acabar com a gente aí no domingo, sei o quê. E aquilo ali acho que foi pra gente entrar ligado, né, cara? Entramos aí 30 minutos no primeiro tempo, já tava 3-0 Flamengo. Então, assim, eles não... Acho que nem o mais otimista rubro-negro acreditava que a gente poderia fazer 3-0 no Botafogo naquele primeiro jogo. Não, verdade. Teve o advento também da arquibancada que caiu. Sim, aí já foi o segundo jogo. Né? Eu não tive a participação, né? Não joguei o segundo jogo. Porque eu tive uma lesão muito séria. É mesmo? Eu tive uma lesão muito séria, né? No segundo tempo, já estava 3-0. Eu fui tirar uma bola de carrinho e o Edemilson acabou... Com o Edemilson, né? Que era o lateral direito, eu fui tirar no carrinho. Ele passou por cima da minha perna e caiu em cima do meu joelho. Puta merda. E assim, cara... era um ano que eu fui considerado, Fernando, o melhor jogador do campeonato na minha posição, com o Bebeto e com o Renato Gaúcho, né? O Bebeto era do Vasco. E tinha tudo para seguir um caminhozinho um pouquinho diferente, porque ia ter convocação, né?
teria uma convocação logo na semana seguinte com o Parreira, ele estava no Maracanã assistindo o jogo. E assim, é uma contusão que ela mexe muito comigo, né, cara? Tu acha que mudou a tua vida? Eu não acho que mudou, né, assim, até porque depois eu voltei em 92, mas é uma contusão que poderia, se fosse hoje, eu poderia até evitar, entendeu? Eu acho que de ser garoto, de estar naquele clima do jogo, um clima, né, favorável à torcida, eu acho que era um lance que eu poderia ter evitado. E eu acho que no clima do jogo eu fui dar esse carrinho e eu acabei machucando seriamente. Fiquei aí quase 7 meses, né, depois para poder retornar. E sempre que eu falo muito nessa lesão, mexe muito comigo, eu me emociono. Mas eu acho que o que tinha que ser feito foi feito, né? Eu fui considerado, como eu falei, o melhor jogador da competição. Na minha posição, o Flamengo foi campeão, depois os jogadores foram... Porque eu não pude nem ver o jogo, né? Porque eu operei entre o primeiro jogo e o segundo jogo. Sim. E eu achava ainda que iria jogar o segundo jogo. É mesmo? Eu saí do jogo e, assim, manquitolando, tentei apoiar meu pé no chão, não consegui. Aí o Runco, né, na hora, falou, ó, sai, não sei o quê. E a gente empolgado, eu falei, não, pô, não foi nada, joelho tranquilo. No próximo jogo eu vou jogar. E quando eu cheguei na segunda-feira no Flamengo para fazer a reavaliação, o Runco falou, ó, nós temos que operar teu joelho amanhã. Não tem como, você arrebentou o ligamento, foi cápsula, foi cruzado, foi tudo pro beleléu. E aí, foi muito difícil para mim, né, aceitar aquilo tudo, porque eu queria estar no final. O Maracanã queria, acho que, como eu falei, seria a cereja do bolo. E eu não pude estar, né, presente, mas com o coração lá com a rapaziada. Cara, isso aí é para quem acompanha a gente, para entender que o maior adversário do atleta, né, do competidor de alto rendimento, são as lesões. Fora a cabeça dele que está ali, mas o que vem de fora são as lesões e elas maltratam, né, cara? Elas maltratam. Mas que bom que o Flamengo ganhou, que você... Foi até o Júlio César que acabou entrando no seu lugar, não foi? Não, o Júlio já jogava. Já jogava? Aí durante a semana, eu acho que o Djalma ia jogar no meu lugar, o Djalma machucou. Aí entrar o Paulo Nunes, porque o Paulo Nunes no primeiro jogo não jogou, aí machucou também. Caraca. Aí o Carlinhos acabou botando o Piá, fazendo aquele lado esquerdo ali que eu fazia, e acabou colocando o Fabinho do lado esquerdo. Entendi. Mais pra marcação e liberar um pouquinho pro lado, porque o lado direito do Botafogo era muito forte. E aí o Piá jogou mais ali para aquele lado, acabou o Piá dando o lançamento pro Júlio César Imperador fazer o gol. E nessa época que você virou, né, o grande cara... Não sei, porque o Deus da raça era o Rondinelli, mas você tinha essa relação com a torcida também, né? De ser aquele cara raçudo, porra, de entregar tudo em campo. Talvez por isso tenha até se machucado às vezes, acho que é isso mesmo que você quis dizer. Mas tu lembra quando começou essa relação com a torcida? De, sei lá, tinha uma musiquinha diferente pra você, né, Hélio da raça, eu não sei, porque eu era muito pequeno, né? Eu sou mais jovem aqui, né? Com respeito a vocês que são mais... Mas a verdade, Fernando, que, cara, assim, a gente quando veste a camisa do Flamengo, a gente se entrega, né, cara? Não tem como. Eu acho que o primeiro item, né, que a gente aprende quando veste a camisa do Flamengo é se entregar. Mesmo ganhando, perdendo. E a gente tem isso assim, bem visível, quando eu jogava, de não me entregar, né? O time tá perdendo, então, assim, eu acho que essa relação com a torcida, até hoje, né, cara? Acho que depois de tanto tempo, a gente saiu do Flamengo, a gente ter essa identidade com o clube, ter identidade com o torcedor, a gente vai no Maracanã, os torcedores falam, né? Dessa identidade. Eu acho que a gente, você falou, acho que não é nem pelo futebol, mas por ter tido essa identificação com o clube, com o time, de vontade, de garra. E eu acho que isso daí é muito legal, porque desde novo, né? Quando a gente chega no Flamengo, o Flamengo é o primeiro item que você tem que ter, vontade. E
E a gente sempre procurou passar isso, acho que para todos, né? Tanto para os companheiros quanto para os torcedores também. A vontade de vencer e tentar colocar sempre o Flamengo num lugar que sempre foi dele. Pô, não, porque hoje a galera fala do extremo, o Nelly já fazia aquele lado esquerdo ali. Quando o Piá olhava pra trás, o que tu teve de cobrir o Piá era piada. Ficou bom. Caralho. Isso aí. Pô, mas não era mole não, né? A gente saía esgotado, né? Pô, imagina, a gente saía esgotado, cara. Quem criou isso foi o Carlinhos, né? Na verdade, né? Ali em 91, a gente acabou sendo campeão carioca. 90, Copa do Brasil, 91, carioca em cima do Fluminense. E ali o Carlinhos, eu acho que colocou em prática, né? Esse esquema dele aí. Carlinhos, que todos nós conhecemos, sim, tem uma identidade também muito grande, né? Com o Flamengo. Sempre que precisava, ele estava ali de treinador. E a gente tinha essa função de atacar e voltar para marcar o lateral adversário. E a gente acabava, o Paulo Nunes na época, né? Pô, Fernando, a gente acabava... Porra. Ele chamava de Juvenil também? Juvenil! Mas não tinha jeito, né? Pô, a gente tinha que correr e eu acho que foi um dos maiores treinadores que eu tive. Pra mim, foi o melhor treinador que eu tive. Assim, tinha um jeito manso de falar, mas uma pessoa altamente qualificada, um grande profissional, um cara que entendia, né, o jogo, entendia o que era o Flamengo, quando precisava o Flamengo, né? Tanto foi campeão em 87 também, do Brasileiro. Então, assim... a gente sente muita falta dele também, porque hoje não está mais aqui com a gente, mas foi um treinador que eu aprendi muito, principalmente vestindo as cores do Clube de Regatas Flamengo. Pra vocês terem uma ideia de como o Carlinhos é importante para o Flamengo, foi meu treinador também. Isso 10 anos depois. Sim. Foi em 91. Em 2000 ele foi meu treinador no Flamengo. Desse mesmo, só que ele me chamava de Juvenil. Já falei pra você, Juvenil. Não faz tinha isso. Tinha uma voz fina, mas na hora de cobrar era... Porra. Juvenil, não faz isso, Juvenil. Virava um leão. Pô, sensacional, cara. Virava um leão. Pô, faço minhas as suas palavras, irmão. De verdade.